Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar sobre ângulos notáveis. Na próxima, nós vamos falar sobre ângulos complementares e suplementares. E essa é uma introdução a este conteúdo. Vamos seguir aqui. Veja que nós temos uma tabela de valores aqui embaixo. Nós temos aqui alguns números. Por exemplo, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3 e assim por diante. Estes valores estão relacionados aos seguintes ângulos: o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Estes três ângulos são aqueles que nós chamamos ângulos notáveis ou arcos notáveis. Essas tabelas podem ser entendidas da seguinte maneira. Aqui na vertical, nós colocamos o ângulo e aqui na horizontal nós colocamos os valores seno, cosseno e tangente. Por exemplo, se eu quiser descobrir o seno de 30 graus, eu venho aqui no 30 graus e olho para o seno. Então, seno de 30 graus é igual a meio. Se eu quiser o seno de 45 graus, eu venho aqui no ângulo de 45 graus, na coluna dele, e na linha do seno eu vejo que isso é meio, e assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, o cosseno de 60 graus, eu venho aqui 60 graus, na linha do cosseno, e vejo que isso é meio. Ok, a questão é, tendo essa tabela, nós podemos acessar os seno, cosseno e tangente desses arcos notáveis. Eu coloquei aqui um pouco mais do que isso. Eu coloquei os ângulos de 120, 135, 150. E essa tabela pode ser estendida ainda para maiores valores. Mas, por enquanto, eu vou me atentar somente a esses que são chamados ângulos notáveis. Eu vou mostrar para vocês como descobrir o seno e o cosseno desses ângulos sem olhar essa tabela. A ideia é o seguinte. Por exemplo, eu vou construir um triângulo equilátero aqui. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero. Os três lados são iguais. Okay? Digamos que aqui seja L a medida do lado desse triângulo. E aqui L sobre 2. E aqui seja L sobre 2. Tudo bem? Um triângulo equilátero, ele tem a característica de ter ângulos que medem 60 graus. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. E este ângulo aqui todo também é 60 graus. Eu vou dividir em duas partes iguais. Então, 30 graus e 30 graus. Ok? Olhe bem para esse triângulo e veja que ele foi dividido em dois triângulos retângulos. Deixa eu colocar aqui embaixo para você verificar direitinho. Esse triângulo retângulo aqui, da esquerda, 60 graus e 30 graus. A hipotenusa desse triângulo é L. O cateto é L sobre 2. L sobre 2. Eu vou encontrar essa altura do triângulo, que é essa altura aqui, que eu coloquei como H, usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em outras palavras, eu posso dizer que L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Isto é igual a L ao quadrado dividido para 4 mais H ao quadrado. Ok, fazendo todas essas contas aqui, você vai obter H igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que essa altura mede esse valor aqui. O valor do lado, que é L, multiplicado pela raiz de 3, dividido para 2. Vamos guardar esse valor, porque agora eu vou descobrir o seno, o cosseno dois ângulos de 30 graus e 60 graus.
relembrando, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu vou olhar aqui para esse triângulo aqui, ok? Vamos olhar bem para esse triângulo. A hipotenusa é L, e o H e o L sobre 2 são catetos. Então, cateto e também é cateto. Olha para o ângulo de 60 graus, esse ângulo aqui. E se pergunte, o que é seno de 60 graus? Você lembra? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é H, a hipotenusa é L. Eu sei que H é essa medida aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Seno de 60 graus é igual a L vezes raiz de 3, tudo dividido para 2. Ficou meio feio, né? Deixa eu apagar e fazer melhor. Deixa eu colocar aqui embaixo para ter mais espaço. Então, seno de 60 graus igual a L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido para L. Fazendo essas contas, você vai obter exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, você pode dizer que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser o cosseno de 60 graus, por exemplo, cosseno de 60 graus. Isso é cateto adjacente. O cateto adjacente aqui é raiz de L sobre 2. L sobre 2. Tudo isso dividido para L, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, isso vai ser igual a meio, fazendo as contas. Então, você diz, ó, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se você fizer agora o mesmo para o ângulo de 30 graus, você vai observar que o seno de 30 graus é igual a meio e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí você pode voltar na tabela e verificar isso que nós fizemos agora. Por exemplo, eu estava olhando o seno de 30 graus. Está aqui, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, né? E agora o cosseno de 60 graus, meio, está aqui como nós vimos agora há pouco. E assim por diante. Você também pode fazer algo parecido para um triângulo de 45 graus. Por exemplo, imagine o seguinte, e você tem um triângulo cujos catetos têm a mesma medida. Então aqui, digamos que aqui meça L e aqui meça L. E aqui você diz que a hipotenusa agora é X, por exemplo. Tudo bem? Então aqui 45 graus. E esse ângulo aqui também vai ser 45 graus. Se você descobrir quanto é que vale x usando o teorema de Pitágoras, você vai perceber que isso aqui é L raiz de 2, fazendo as contas, L raiz de 2. Você vai obter o seguinte, que o cosseno e o seno de 45 graus são dados por essa medida aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente ter um pouquinho de espaço e verificar o que acontece. Okay, já temos bastante espaço. Então, você será capaz de observar que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 e também o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Eu espero que isso tenha ficado claro e que você não necessariamente decore essa tabela, mas que você saiba como deduzir esses valores, como eu fiz agora. Lembrando,
é mais importante saber como fazer do que decorar. Para essa aula, nós vamos ficar por aqui. Nós nos encontramos rapidamente na próxima aula, falando dos arcos complementares e suplementares. Até lá, abraço.